Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós faremos uma introdução à resolução numérica de raízes de equações. Nas aulas seguintes nós estudaremos os métodos propriamente. Você pode fazer o download para assistir offline essa aula bastando acessar o meu site rexmedeiros.com. Bem, suponha que eu tenho uma equação do tipo f de x igual a zero. Encontrar as raízes dessa equação é encontrar os valores de x que satisfazem a essa equação, ok? Então, por exemplo, suponha que eu tenha a equação x2 menos 1 igual a zero, ok? A minha função aqui é um polinômio, é f de x igual a x2 menos 1. Lá do ensino médio, nós sabemos que para encontrar os valores de x que satisfazem essa equação, nós utilizamos a equação de Bhaskara, né? Mas aqui é muito simples. Tá? Os valores de x que satisfazem a equação é x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, qualquer um desses valores irá satisfazer a essa equação. Esses valores eles são chamados de raízes da equação, aí eu estou falando dessa equação, f de x igual a zero, ou eles podem ser chamados também de zeros da função f de x. Bom, graficamente, o que temos aqui é o seguinte. Considere o gráfico dessa função f de x, y igual a f de x, x2 menos 1. Isso aqui é uma parábola cujo vértice está aqui no eixo dos y. E graficamente, encontrar as raízes de uma equação ou zero da função equivale a encontrar os pontos onde o gráfico da função f toca o eixo de x. Nesse caso aqui, em dois pontos, né, em x igual a menos 1 e x igual a 1. Bem, pessoal, para funções simples, como polinômios de primeiro e de segundo grau, é simples isolar, né, o valor de x. Como, por exemplo, aqui, sem mesmo usar a equação de Bhaskara, nós podemos fazer, né, que x2 é igual a 1, então x é igual a mais ou menos 1. É simples isolar o valor de x. Porém, nós temos funções que também são simples, mas que não é mais possível isolar o valor de x para encontrar o valor numérico da solução. Então, considere, por exemplo, uma função f de x igual a e elevado a menos x, por exemplo. Tá? Então, se eu quero encontrar os zeros dessa função, eu faço e elevado a menos x igual a zero. Tá, ok? Então, eu posso fazer ainda assim, x é igual a e elevado a menos x. Mas eu não consigo encontrar o valor numérico que satisfaz a essa equação, embora ele exista e vocês podem analisar que ele é um valor que ele está entre 0 menor que x menor que 1. É um valor entre 0 e 1. Né? Para a gente visualizar melhor isso aqui, basta que a gente plote a função y igual a x e a função y igual a exponencial de menos x, e onde o gráfico dessas funções se tocarem, né, é o valor da raiz da equação f de x igual a zero. Então, vejam que aqui eu tenho o gráfico, né, esse aqui é x e y, o gráfico de y igual a x, é esse aqui, né, aquela reta que passa pela origem, e o gráfico de e elevado a menos x, por sua vez, é esse gráfico aqui. Então, positivo, né? Assim. Pronto, aqui é o gráfico de y igual a x, e aqui o gráfico de y elevado exponencial de menos x. Okay? Então, esse valorzinho aqui é o x procurado, né? O x que satisfaz a essa equação. Bom, como não é possível isolar esse valor de x, que satisfaz a equação, nós utilizamos métodos numéricos para resolver a equação. Vamos pegar um exemplo prático aqui da matemática financeira. Né? Então, suponha que uma loja ela oferece 2 planos de financiamento para um produto cujo preço à vista é R$ 162.
Então, tanto no plano A quanto no plano B, nós temos uma entrada de R$ 22, né? Logo, o valor financiado, né, já que eu vou dar isso aqui de entrada, o valor que eu estou financiando, eu vou chamar de VF, é 162 menos 22, ou seja, é R$ 140, tá certo? No plano A, eu tenho 9 prestações de 26,50, então o número de prestações aqui é 9. Prestações no valor da prestação no plano A é de 26,50, ok? E no plano B eu tenho P igual a 12 prestações, no valor da prestação do plano B de 21,50. Bem, como existe taxa de juro envolvida nesse financiamento, pergunta-se qual plano apresenta a menor taxa de juros ao mês, já que essas prestações são mensais. E depois, quais são os valores exatos dessas taxas? Tá bem? Bom, esse problema é modelado utilizando juros compostos, né, e prestações fixas. A equação lá que é deduzida lá nos cursos de matemática financeira e engenharia econômica é essa aqui, onde VF, né, como já falamos, é o valor financiado, PN é a prestação mensal, J é a taxa de juros que queremos calcular para cada um dos planos, P é o prazo, né, que no nosso caso do plano A é de 9 meses e do plano B 12 meses, e aqui novamente a taxa de juros J. Note preliminarmente que quando se fala em taxa de juros, por exemplo, de 12% ao mês, na hora de escrever J, na verdade, J é igual a 0,12. Tá? Tem que tirar a porcentagem aqui, ou seja, dividir o valor da taxa de juros em porcentagem por 100, tá, ok? Para obter a taxa de juros, por exemplo. Bom, tudo que a gente faz agora é substituir os valores que nós já identificamos, tá, para o plano A e para o plano B. E em seguida, a gente vai, né, fazer um estudo preliminar dessas equações. Ora, para o plano A, eu tenho que o valor financiado, 140, vamos escrever aqui, igual a prestação mensal, 23,5, né, que multiplica 1 menos 1 mais J elevado a menos P. O prazo aqui do plano A é de 9 meses, então elevado a menos 9, dividido por J, que é a taxa de juros que queremos calcular. Então veja, existem várias maneiras de transformar isso aqui numa equação da forma, né, FA do plano A, né, de J igual a zero. Vou escolher multiplicar os dois lados da equação por J e dividir por 26,5. Então, fazendo isso, eu vou ficar com 140 dividido por 26,5, né? O popular passar dividindo o 26,5 para o lado esquerdo aqui. Então, igual, né? Outra coisa que eu vou fazer é multiplicar os dois lados por J. Então, aqui vai ficar multiplicado por J igual a 1 menos 1 mais J elevado a menos 9. Bem, agora eu posso passar esse termo aqui para o lado direito, tá certo? E eu vou ficar com uma equação dessa forma. 1 menos 1 mais J elevado a menos 9, menos 140 dividido por 26,5, isso é J, né? Perdão, igual a zero. Então, a minha função FA de J, tá certo, pessoal? É tudo que está aqui do lado esquerdo dessa equação. Então, encontrar a taxa de juros do plano A é encontrar os valores de J, né, que satisfazem essa equação. Apesar de ter aqui o 9, né, o termo 1 mais J elevado a 9, na verdade está elevado a menos 9. Então, isso aqui não é um polinômio. Né? Então, a gente não consegue isolar o valor de J nessa equação. Ou seja, teremos que utilizar métodos numéricos. Bem, para o plano B, nós escrevemos a equação da mesma forma, então vai ficar 140, que é o valor financiado, igual à prestação mensal, que nesse caso é 21,5, que multiplica 1 menos 1 mais J elevado a menos 12, P é igual a 12 nesse caso, dividido por J. Ora, se o nosso objetivo é simplesmente, né,
manipular essa equação de forma a termos FB de J igual a zero, eu simplesmente posso passar o 140 para o lado direito da igualdade e aí eu já vou ter direto. Né? Então, como eu falei, existem várias formas de escrever o problema. Né? Então, somente passando o 140 para o lado direito, lembrando que a gente podia fazer dessa outra forma, né, que fizemos para o plano A. Bom, eu vou ficar com 21,5, multiplica 1 menos 1 mais j elevado a menos 12, dividido por j, isso aqui é o lado direito, e agora menos 140 igual a zero, tá certo? E tudo que está aqui à esquerda da igualdade é a minha função FB de J. Então, novamente, encontrar a taxa de juros do plano B é encontrar um valor de J que satisfaça a essa equação. Ok? Aqui só escrevendo FA de J. Bem, nós temos algumas etapas importantes que são preliminares à resolução propriamente dita, né, das raízes, utilizando métodos numéricos. Então, com o conhecimento que nós temos do problema, nós devemos sempre o quê? Inferir qual grau da precisão, né, que a nossa solução deve ter. Quando eu falo o grau da precisão, eu estou falando do número de algarismos significativos. Já que vamos utilizar um método numérico, né, eu vou ter a solução do problema, se ela existir, e se eu encontrar, eu vou ter a solução do problema com um número específico de algarismos significativos. Né? Então veja, com quantos algarismos significativos a gente precisa ter a nossa taxa de juros? Lembra, quando você vai no mercado comprar algum bem, geralmente a taxa de juros ao mês, né, no comércio em geral, varia, né, entre 1,99, você encontra 2%, né, isso aqui ao mês, Para um carro, por exemplo, 0,99 geralmente, né, por cento ao mês. Então veja, pessoal, nesse caso desse problema específico, né, se eu utilizo 3 algarismos significativos, né, para procurar a minha solução, isso parece ser suficiente. Então, nesse caso aqui, para essa solução, analisando o problema, a gente vê que uma solução com 3 algarismos já é suficiente. Tá bem? Então, esse número, evidentemente, vai depender de problema para problema. E com o teu amadurecimento aí nos problemas de engenharia, você vai estar apto a inferir também com quantos algarismos significativos você precisa trabalhar. A segunda análise que devemos fazer é com relação a um valor aproximado, ou seja, um chute inicial que você vai ter que usar nos algoritmos numéricos para a tua solução. Você não sabe o valor exato da taxa de juros, mas você tem uma ideia de quanto ela seja. Né? Pelo menos uma ideia a priori ruim, mas você tem. Né? Vejamos. Se eu tenho aqui que o valor financiado é R$140, tá, ok? Nos dois planos, e eu tenho 9 prestações de R$26,50, então veja que eu tenho algum juro embutido aqui nessa operação. O juro não é zero, então de cara a gente sabe que o juro é maior que zero, tanto no plano A quanto no plano B. Por outro lado, você vê que somando os valores das 9 prestações de 26,50 ou das 12 prestações de 21,50, você não dobra o valor financiado. Ou seja, 9 vezes 26,50 ainda é menor que 280. Ou seja, a tua taxa de juros é menor do que 100% ao mês, né? Certamente. Então aqui você já tem, né, que a taxa de juros J ela é menor do que 100%, ou seja, ela é menor do que 1. Então isso aqui já é suficiente, tá certo, para essa análise preliminar. Então aqui a gente tem que tanto para o plano A quanto para o plano B, a taxa de juros, a taxa de juros ela está entre 0
e 1, ok? A gente também precisa de um valor, além de um intervalo em que essa taxa de juros, ou seja, a solução do problema se encontra, a gente também precisa de um valor aproximado, ok? Para isso, a gente vai utilizar o SILAB, ou seja, a gente vai plotar a função f de FA de J e FB de J e vai refinar um pouco, né, esse intervalo, né, esse intervalo aqui inicial, aonde a gente imagina que a solução esteja. Tá? E uma vez que a gente refine o intervalo, a gente pode, por exemplo, pegar o ponto médio desse intervalo e dizer que é o nosso valor aproximado, o nosso chute inicial para resolver o problema. Bom, o terceiro ponto que devemos analisar é possíveis problemas que venham a ocorrer utilizando determinados métodos numéricos. Isso aqui eu vou deixar um pouco em stand-by porque nós não estudamos ainda os métodos numéricos, né? Serão vistos nas próximas aulas. Então, quando a gente estudar o método de Newton, por exemplo, eu vou falar nesses possíveis problemas, né, que, evidentemente, uma vez que você conhece os métodos numéricos, você tem que fazer uma análise preliminar para saber se aquele método é adequado a resolver esse problema. Tá? Mas isso aí eu vou deixar um pouco para depois. Por enquanto, a gente vai lá para o SILAB, plotar o gráfico de FA de J e FB de J e refinar um pouco esse intervalo inicial e esse valor aproximado inicial que eu tenho que ter para usar os métodos numéricos. Tá? Então vamos lá para o SILAB. Então, já estamos com o SciNotes aqui aberto, gravei o arquivo aqui financiamento.sce com a extensão do SILAB, e a primeira coisa que vamos fazer é definir a função FA de J. Então, função y igual a FA de J. J é o nosso parâmetro aqui de entrada da função. Então, aqui eu digito a expressão da função FA, ok? Está digitado aqui. Depois disso, nós iremos gerar os valores de J naquele intervalo inicial, né? Ou seja, J, eu vou gerar um vetor variando de 0 até 1, com espaçamento de 0,01. Vamos gerar 101 valores, né? Entre 0 e 1, igualmente espaçados de 0,01. Ok. Então, uma vez gerado o vetor de J, eu vou fazer o gráfico. Então, plot J, FA de J. Ok, gráfico plotado, um X-grid aqui, um X-grid, para mostrar esse gráfico melhor. Então, feito isso, eu vou gravar, Ctrl S, vou executar o arquivo, Ctrl L, e aqui nós temos o gráfico gerado. Então, uma análise preliminar nos mostra que aqui está o eixo dos J, né, pessoal? Ou seja, as raízes da equação FA de J igual a zero são os pontos onde esse gráfico toca o eixo dos J. Então aqui nós vemos que ele toca aqui em J igual a zero, então J igual a zero é uma raiz, basta substituir zero aqui nessa expressão, tá ok? Então, vezes zero, então isso aqui desaparece e vai ficar 1 mais 0 elevado a menos 9, que é 1. Então 1 menos 1, 0. Então 1 é raiz, só que essa raiz 1, essa raiz j igual a zero não interessa para a gente, porque a gente já viu que a taxa de juros não é zero. Então, de fato, a raiz que interessa é essa raiz aqui, que está entre 0,1 e 0,2. Ou seja, o nosso juro procurado ele está, de fato, entre 10% e 20%. Tá ok? Então, para a gente visualizar melhor, a gente pode redefinir o intervalo de plotagem entre 0,1 e 0,2. Então, para isso, eu vou fechar aqui a janela gráfica e vou colocar o J agora variando de 0,1 até 0,2. Ok? Então, feito isso, eu vou gravar, Ctrl S, Ctrl L, e aqui nós temos o novo gráfico de 0,1 a 0,2. O eixo dos J está aqui, tá certo? E onde o gráfico toca o eixo dos J é bem aqui, entre J igual a 0,12 e J igual a 0,13. Tá
Tá, ok? Então esse intervalo aqui é onde esperamos encontrar a raiz da equação FA de J igual a zero. Tá bem, pessoal? Então a gente vai voltar aqui para os slides e escrever, tá certo? Para a função FA de J igual a zero, nós esperamos encontrar a raiz J no intervalo, né? No intervalo entre 0,12 menor que J menor do que 0,13, ok? E aí vamos fazer o mesmo para a função FB de J, né, para a equação FB de J igual a zero. Lembrando aqui que o grau de precisão, que nós já discutimos, né, para esse problema aqui, é de 3 algarismos significativos, tá bem? Então vamos voltar lá para o Scilab e definir a função FB de J. Vou copiar e colar aqui a função FA de J, lembrando, pessoal, de renomear bem as funções e as respectivas variáveis, né? Então aqui a minha função vai ser FB de J, vou apagar a definição de FA, eu já tenho aqui copiado a função FB, vou colar, então aqui é a nossa função FB. O intervalo, a priori, eu vou manter para que eu analise, né, se esse intervalo aqui vai servir ou não. Então, vou renomear aqui, né, a função FB de J como argumento da função plot e vou selecionar a nova estrutura, Ctrl E no Scilab, e aí nós temos o gráfico de FB de J. Percebendo, pessoal, que o eixo dos J está aqui, ok? Então, de fato, essa função FB de J, cujo gráfico é diferente do gráfico de FA de J, né? As funções são bem diferentes, né? Então ele vai cruzar aqui próximo a 0,11, ou seja, próximo a 11%. Como a gente quer um intervalo que a gente tenha certeza que a raiz se encontra, eu vou tomar esse intervalo aqui de entre 10%, né, e 12%. Então, a taxa de juros JB, vamos voltar aqui, né, para o slide. Então, eu posso escrever que a taxa de juros JB, ela ficará entre 12, então 0,12, na verdade entre 10 e 12%, certo? Então, entre 0,10 menor do que JB, menor do que 12. Então, de cara aqui, pessoal, a gente já pode notar o quê? Que a taxa de juros do plano A, né, taxa de juros JA, ela é maior do que a taxa de juros do plano B, tá certo? Eu ainda tenho que encontrar, digamos, um valor aproximado para a raiz. Esse valor aproximado, eu tanto posso pegar, digamos, o JA0, né, que é um chute inicial, eu tanto posso pegar o 0,12 quanto 0,13, quanto a média, o ponto médio desse intervalo. Aí eu é que vou escolher, quando estiver utilizando o método numérico, qual é o chute inicial que eu vou utilizar. A mesma coisa aqui para o meu chute inicial JB0, ok? Eu vou escolher se eu vou utilizar o 0,1, se eu vou utilizar o 0,12 ou se eu vou utilizar 0,15, que é o ponto médio desse intervalo. Então, dado que nós temos esses dados, já fizemos essas análises, nós estamos aptos a utilizar os métodos numéricos. E que métodos serão esses? Bem, nós estudaremos duas classes de métodos numéricos, os métodos chamados de intervalares e os métodos abertos. Os métodos intervalares são métodos em que nós iremos trabalhar com um intervalo onde a minha solução, ou seja, onde a raiz se encontra dentro desse intervalo, certo? Nessa classe de métodos eu tenho certeza que a raiz sempre está dentro de um intervalo. Essa certeza a gente vai saber na próxima aula, onde estudaremos o método da bisseção. Em seguida estudaremos o método da falsa posição e passaremos a estudar os métodos abertos, onde eu vou precisar tão somente de um chute inicial, desse chamado JA0, do JB0, que serão os nossos chutes iniciais
para serem utilizados tanto no método da secante quanto no método de Newton, ok, pessoal? Então, com isso, nós terminamos essa videoaula de introdução à resolução numérica de raízes de equações. Vejo vocês na próxima aula sobre método da abscissão. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aqui no vídeo ou enviar um e-mail direto para rexmedeiros@sct.ufrn.br. Um abraço.